Graças e paz, meus amados, estamos aqui com a oportunidade mais uma vez de meditarmos na palavra do Senhor, amém? Para a nossa meditação eu quero trazer o versículo 38 do livro de Lamentações, uma palavra de Jeremias para o povo de Israel, e eu acho muito interessante. Eu vejo como que essa palavra é algo que é de desconhecido na igreja do povo de Deus. Olha só o que Jeremias questiona ao povo de Israel: porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Amados, nós estamos vivendo um tempo muito difícil mesmo. Não para se pregar o evangelho, mas para que o povo aceite o evangelho. Nós vivemos um tempo em que era difícil pregar o evangelho, mas as pessoas aceitavam com muito mais facilidade, com muito mais rapidez o evangelho, que liberta, que cura, que salva. Hoje está invertido. Hoje a gente tem facilidade de pregar o evangelho, principalmente na nação brasileira, mas as pessoas têm uma resistência muito grande de recebê-lo para a sua vida de forma a ver transformação. Mas naquela época em que era mais difícil pregar, mas era mais fácil aceitar, eu via aquela concepção das pessoas, aquele entendimento das pessoas assim: não, Deus só fala coisa boa. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus não castiga, Deus não faz mal, porque Deus é Deus. Amados, é fato. Tudo isso que eu já ouvi, muito mais do que as pessoas dizem a respeito da bondade de Deus, é verdade, é tremendo, é sobrenatural e é imerecível a nós. Amém? Mas o que as pessoas desconhecem, o que as pessoas às vezes fingem talvez desconhecer, finge conhecer e vive como se assim fosse, é que Deus, por ser só amor, ele não é justiça, ele não é fogo consumidor. E essa é uma inverdade que o diabo muitas vezes coloca no coração das pessoas, no entendimento das pessoas. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. A Bíblia nos exorta a ter uma vida de santidade, porque Ele é santo. A Bíblia nos mostra que Ele é ciumento. A Bíblia nos mostra muito da característica, né, da personalidade de Deus, para que nós entendamos que, como Pai, nós devemos imitá-lo, nós devemos viver segundo os seus princípios deixados para nós. E quando há esse questionamento de Jeremias, que da boca do Altíssimo não sai tanto o bem quanto o mal, por quê, amados? Quando nós vamos lá em Deuteronômio, capítulo 28, da boca de Deus sai, do versículo 1 ao 14, tudo aquilo que é bênção, aquilo que é bom, que nos faz bem. Mas do versículo 15 até o 63, amados, da boca do Senhor também sai o que é mal, o que será maldição na vida do povo que desobedece. Então, quando Deus traz a sua justiça, porque Ele é justo em julgar, né? Nós teremos o julgamento supremo, que vai ser a consumação dos séculos, mas ainda em si Deus, por ser justo, Ele age com justiça aqui na terra. Nós vemos a mão de Deus agir, e muitas vezes as pessoas se rebelam e se revoltam por causa disso. A Bíblia diz em Coríntios que mesmo quando eu não sou fiel, Deus permanece fiel. Quando é que eu não sou fiel? Quando eu desobedeço. E quando eu desobedeço, eu estou pecando contra Deus. O próprio salmista Davi, ele reconhece isso. Ele fala: Deus, contra ti pequei e somente contra ti pequei. Quando eu peco, automaticamente eu estou lesando, eu estou defraudando o meu próximo. E causando essa lesão, esse defraudar ao meu próximo, que é a única forma de eu demonstrar que eu amo a Deus é demonstrando meu amor pelo meu próximo. Então, se é o contrário, o amor, e eu estou pecando contra Deus em defraudar o meu próximo, então eu tenho por consequência a justiça de Deus. E quando isso acontece através de uma pessoa para com seu próximo, e que a justiça de Deus vem e se concretiza ali, as pessoas se rebelam, se revoltam.
E nós sabemos que o egoísmo, a inveja, o olho maligno que as pessoas muitas vezes se permitem ser usado pelo diabo, coloca ou traz sobre a vida das pessoas, a difamação, a calúnia, faz com que elas entristeçam o coração de Deus e traga sobre elas a justiça de Deus. Então, quando aqui Jeremias questiona para o povo de Israel, era para que o povo de Israel entendesse: olha, da boca de Deus vocês ouviram o que é bom, a bênção, a vida, mas também ouviram como alerta que se vocês não obedecerem, trarão sobre vocês a maldição, a morte. Lá em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 30, fala exatamente isso, que Deus coloca diante, capítulo 30, acho que versículo 15, que Deus coloca diante de nós a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva longos dias na terra. Então, amados, nós precisamos entender que da boca de Deus saiu decretos de maldição também, por causa da desobediência do homem. Então você que está me assistindo nesta hora, meu amado e minha amada, não deixe o diabo te enganar, pensando que Deus só é amor. Não, Deus é amor, mas Deus é justiça e é fogo consumidor. A nossa conduta vai refletir diante de Deus, trazendo a ação e reação de Deus. Se eu faço o que é certo, o que é correto, se eu estou em obediência a Deus, se o meu amor é refletido pelo amor de Deus diante das pessoas, não tem por que haver maldição. Provérbios 26:2 diz que maldição sem causa não se cumpre. Se eu estou bem diante de Deus, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Ai daqueles que tocar em mim, assim como a sua vida também. E quando Deus fala assim, olha, mesmo quando você não permanece fiel, eu permaneço fiel, é trazendo exatamente a condição dessa palavra lá de Deuteronômio 28, amados. Porque Deus conhece o meu e o seu direito, também conhece os direitos que infelizmente acabamos que damos para o diabo. Mas Deus também conhece os direitos dele. Então não se engane em trazer essa palavra que está lá em Coríntios, que quando eu não sou fiel, Deus permanece fiel, achando que eu vou escolher pecar, fazer o que é errado, que Deus vai permanecer fiel em cumprir a sua promessa, de me abençoar por todas as promessas que eu tenho conhecimento de bênção de Deus na minha vida, porque as coisas não acontecem dessa forma. Da mesma forma que Deus fala que Ele é fiel para cumprir a bênção, Ele também é fiel para trazer a maldição. Por causa da desobediência. Correto? Consegue entender? Se você ainda não consegue entender, pede o Espírito Santo, porque ele é quem vai te convencer. Aqui eu estou procurando ser um canal para te trazer entendimento, compreensão e esclarecimento. Mas convencimento é ele quem vai fazer. Porque, amado, a igreja hoje, infelizmente, vive um engano. Muitos pastores hoje muitos líderes deixam hoje de trazer a verdade em cima do altar da igreja, atrás dos púlpitos de sua igreja, com medo de perder membros. Estão deixando de instruir realmente o povo para o aprisco supremo, por questões físicas, por questões dessa terra, deste mundo, deste plano terra. E as coisas não podem continuar sendo assim. A gente que tem a função de pastor, a gente tem o privilégio, a oportunidade de ouvir muitas pessoas. E eu ouço, amados, cada coisa que esses líderes estão falando para suas ovelhas. Que é absurdo de pensar que ainda tem coragem de falar umas coisas dessa. Eu falei num vídeo meu anterior aí, bem próximo, de uma irmã que estava ouvindo uma mensagem numa praça. E o pregador lá estava falando que Elias no Vale de Ossos Secos. Ela pensou assim, bom, ele deve ter feito confusão do nome. Só que ele proferiu como que com certeza que Elias estava no Vale de Ossos Secos, acho que 3 vezes, amados. Ela não aguentou. Lá na multidão, lá ela gritou, não, Ezequiel. Então a gente está vendo muitos líderes aí que estão surgindo, abrindo portas, dizendo que a igreja, sem entendimento, sem conhecimento, sem comunhão com a palavra, para benefício próprio. Há uns 2, 3 meses atrás eu ouvi uma pessoa dizendo que o primo dela estava abrindo uma igreja com uma pessoa ímpia, e o objetivo dessas 2 pessoas abrir essa igreja era para ganhar dinheiro, arrecadando dízimos e ofertas.
Amados, é triste a gente ver tantas coisas acontecendo, mas a palavra tem que se cumprir, não é verdade? Então entenda bem, se você obedece, você está lá dentro de Deuteronômio 28, do capítulo 28, do versículo 1 a 14. E Deus vai cumprir na nossa vida. Mas se nós desobedecemos, Ele também é fiel em cumprir, do versículo 15 ao 63. Ele permanece fiel em cumprir a sua palavra. Então vamos parar, vamos refletir, vamos meditar mais na palavra, vamos conhecer Deus e sua vontade na sua Sagrada Escritura, para que a gente não seja enganado com tantas doutrinas falsas que tem aí, com tantas falsas ministrações e ensinamentos que a gente está vendo acontecendo por aí. E não vamos fazer esse propósito de meditarmos na palavra de Deus só para vivermos as bênçãos dessa vida, não, mas porque nós temos o privilégio de abrirmos as Escrituras e o Espírito Santo nos ensinar a respeito do nosso Deus. Porque a melhor coisa que tem é conhecermos e prosseguirmos em conhecer o nosso Deus, é o que diz a palavra do Senhor para nós. Amém? Fique atento nisso, meu amado e minha amada. Da boca do Senhor sai o bem, mas também sai o mal. Sai a bênção, mas também sai a maldição. Só vai depender da nossa conduta a respeito desta palavra, porque ela vai se cumprir. Ele faz esse questionamento para o povo de Israel, mas é um questionamento fato, verdade, e que se cumpre. O bem e o mal, pela nossa conduta. Que o Espírito Santo continue falando conosco. Que ele continue nos dando vontade cada vez mais de ler a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, amém? Para que Ele possa nos ensinar a respeito de Deus e sua vontade, para que a gente esteja sendo preparados para apresentarmos diante dEle como obreiros aprovados, que maneja bem a sua palavra. Que Deus continue falando conosco. Prega o Evangelho junto comigo. Envie esse link desse vídeo para quem você acredita que precisa ouvir esta mensagem. Amém? Se inscreva lá no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Clica lá no sininho para você receber o comunicado das nossas mensagens. E vamos pregar o Evangelho juntos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.